Após estes acontecimentos, as coisas se precipitaram rapidamente. O agitador Camille Desmoulins, com sua pregação, conseguiu reunir uma turba que iria de encontro às forças reais que patrulhavam Paris. A ordem do rei para suas tropas estrangeiras era de não atirar nas pessoas, o que as liberou para atirar pedras nas tropas, quebrar coisas e implantar por todo lugar a desordem. As ruas de Paris, diante da quebra da autoridade real, estavam agora na mão de bandidos mal vestidos, mal armados, que iam para lá e para cá ameaçando os transeuntes com lanças e paus. Em Paris, durante a noite, o lugar onde se coletavam os impostos municipais foi saqueado e queimado. Paris estava sem polícia e desprotegida. Nos dias seguintes, os distúrbios aumentariam, padarias e vinícolas foram saqueadas e mulheres nas ruas arrancavam os brincos e joias de senhoras nobres. O prédio da polícia foi invadido e os móveis foram levados para a rua. O tenente de polícia conseguiu salvar, fugindo rapidamente. Encorajado pela impunidade, os bandidos assaltaram a prisão reservada aos presos por dívidas. Mais tarde, estes bandidos arrombariam a porta do convento de São Lázaro, cheio de provisões destinadas a ajudar os pobres. Eles derrubaram a biblioteca, destruíram o laboratório, devastaram a sacristia. Ornamentos religiosos foram usados para desfiles sacrílegos e banquetes foram organizados com a comida roubada. A população se embriagou com os vinhos da adega do convento. Nas ruas se organizaram desfiles com o busto do Duque Filipe de Orleans e com cocares branco, azul e vermelho nos chapéus. A orgia durou 24 horas. Os incêndios cresciam em toda a Paris e armas foram saqueadas em postos militares. A Assembleia Nacional Revolucionária se reuniu no dia 13 de julho para deliberar sobre as desordens em Paris. Assustados com as tropas reais e com a violência dos bandidos, a maioria aceitou com alívio a ideia da criação de uma milícia burguesa, encarregada de proteger a Assembleia. Seguindo essas instruções, os deputados decidiram obrigar os 60 distritos de Paris a fornecer cada um 200 homens para formar uma milícia parisiense que manteria a ordem pública. Eles convidavam todo e qualquer proprietário de sabre, fuzil, pistola ou espada a aparecer para se juntar à milícia, que fora comandada pelo Marquês de Lassar, um dos membros da Sociedade dos 30. Tal ação era totalmente ilegal, mas foi concebida e dirigida pelos 30. Com a ajuda de banqueiros, a milícia foi rapidamente formada e armada sem demora. A turba revolucionária sugeriu um ataque à Bastilha. Essa velha fortaleza, no lado leste de Paris, tinha sido construída ano após ano, desde 1370, para encarcerar importantes vítimas da ira real ou dos nobres, usualmente notificadas da prisão por lettres de cachet, ordens secretas do rei. Sob Luís XVI, muito poucos prisioneiros eram ali mantidos. Na ocasião havia somente 7 remanescentes. O próprio Luís raramente tinha assinado uma lettre de cachet. Em 1784, havia pedido a um arquiteto que lhe submetesse planos para a demolição do tenebroso bastião. O povo, porém, não sabia disso. Pensava nela como uma masmorra na qual estavam presas as vítimas de um brutal despotismo. Mesmo assim, os rebeldes aparentemente não tinham a intenção de destruí-la quando, depois de descansarem uma noite, convergiram sobre a Bastilha naquele 14 de julho, que se tornaria o feriado nacional da França. Seu objetivo era pedir ao governador da prisão que os deixasse entrar para apropriar-se da pólvora e armas de fogo que, segundo constava, havia em quantidade por detrás daquelas paredes. Até agora ele só havia encontrado um pouco de pólvora e, sem maior quantidade, seus muitos mosquetes e alguns canhões não os protegeriam se Benzeval trouxesse suas tropas contra eles. Aquelas muralhas, no entanto, de 9 metros de espessura e 30 de altura, protegidas por torres que abrigavam artilharia e cercadas por um fosso de 24 metros de largura, aconselhavam cautela. Membros do novo Conselho Municipal, juntando-se à multidão, ofereceram-se para tentar um entendimento pacífico com o governador da fortaleza. O governador era Bernard René Jourdan, Marquês de Launay, um homem, estamos informados, de boa educação e caráter amistoso. Recebeu cortesmente a delegação. Propuseram-se-lhe garantir o comportamento pacífico dos rebeldes se removesse os canhões de sua posição de tiro e ordenasse que seus 114 soldados não atirassem. O Marquês concordou e convidou seus visitantes para almoçarem. Outro comitê recebeu promessa semelhante, porém os sitiantes gritavam que eles queriam munição e não palavras.
Enquanto os dois lados parlamentavam, alguns mecânicos habilidosos subiram os mecanismos e baixaram 2 pontes levadiças. Os atacantes impacientes precipitaram-se pelas pontes até atingirem o pátio interno. Delaunay ordenou que o evacuassem. Eles se recusaram. Os soldados da fortaleza atiraram sobre os rebeldes. Os invasores estavam levando a pior, quando a guarda francesa de Lafayette trouxe 5 canhões e começou a demolir as paredes. Com esta cobertura, a multidão espalhou-se pela prisão, travando batalha corpo a corpo com os soldados. 98 dos atacantes foram mortos e um dos defensores. Porém, a multidão crescia em número e em fúria. Delaunay ofereceu render-se se fosse permitido a seus homens saírem marchando em segurança com suas armas. Os líderes da multidão refugaram. Delaunay acabou cedendo. Os vitoriosos mataram mais 6 soldados, libertaram 7 prisioneiros, apossaram-se da munição e das armas, capturaram Delaunay e marcharam em triunfo até o Hotel de Ville. No trajeto, alguns membros da multidão, enfurecidos pelas perdas que tinham sofrido, lincharam o atordoado aristocrata, cortaram-lhe a cabeça e içaram-na na ponta de uma lança. Nesses dias, a prova mais formal de que o primo do rei estava entre os conspiradores apareceu nas censuras dirigidas a Filipe de Orleans pelo conde de Mirabeau, que não o perdoou pela sua falta de coragem. Segundo Mirabeau, Orleans tinha que ter ido a Versalhes no dia 13 à noite ou no dia 14 ao meio-dia e comparecer à Assembleia como mediador entre Paris e o Ministério. Ele deveria ter reivindicado a posição de tenente-general do reino, que teria obtido sem dificuldade. Assim, compreende-se por que razão, na noite do dia 14, o duque se escondeu na casa de Madame de Lamballe para não ser levado à força para Versalhes e obrigado a jogar o grande jogo. Estava com medo diante de um soberano valente como Luís XVI. Em 14 de julho de 1789, ele perdeu a oportunidade de se tornar o soberano da França e desferir um sério golpe em seu partido. Em qualquer caso, este continua a ser o partido dos revolucionários violentos. Embora não fosse um covarde, Orleans, fiel a uma tradição mais forte do que sua vontade, não poderia aparecer publicamente como o autor de uma revolução que derrubaria seu primo, o rei. Luís XVI decidiu enfrentar sem qualquer proteção a turba de Paris que havia se levantado contra sua autoridade. Ele foi para a cidade em 17 de julho. No dia anterior, Artois, seu irmão, havia implorado para que ele emigrasse e não conseguira persuadi-lo. Ele acabara de demitir o ministério que tanto defendia a monarquia e agora recomendava que ele seguisse as tropas que estavam deixando a capital. Por ordem do comitê eleitoral, 150.000 cidadãos armados formaram uma longa fila dupla na estrada à espera do rei. Sob um céu nublado, o rei chegou às 3 horas da tarde em sua carruagem. Ele foi recebido por Bailly, que o levou à prefeitura, onde foi recebido por uma abóbada de aço, gesto maçônico onde 2 filas de irmãos maçons, com as espadas cruzadas acima da cabeça, formam como que um teto, passando o recém-chegado embaixo. O simbolismo é claro aqui. O rei estava agora dominado pela maçonaria. Na prefeitura, Luís XVI aprovou a decisão de derrubar a Bastilha, tomada na véspera pelos deputados, e também a nomeação de Bailly como prefeito de Paris e a criação da Guarda Nacional por Lafayette. Desde 1750, os filósofos e literatos, os quais eram associados da maçonaria, haviam criado a opinião pública. Essa opinião pública influenciou a todos, mas principalmente as classes superiores. Depois de 27 de junho, Paris encheu-se de cartazes, fotos e alegorias de todos os tipos que carregavam triângulos, que significava para a multidão a união das 3 ordens, mas para os iniciados, o triunfo da mais inspiradora revolução. A escassez aumentava misteriosamente, apesar das pomposas medidas oficiais. Esta escassez, que se tornara uma obsessão para o povo, formava uma multidão superexcitada em frente às padarias. Luís XVI viu que, apesar de todas as suas concessões, a anarquia estava se expandindo. O rei decidiu discretamente trazer para Paris as tropas mais seguras, a suíça e a alemã. Primeiro foram 6 regimentos, depois 10, que formaram um pequeno exército. A Assembleia prometeu pagar as dívidas do Estado com os bens do clero, mas não o fez de imediato.
Assim, os banqueiros que eram membros dos 30 resolveram subsidiar o levante, onde os cambistas reunidos decidiram fechar a bolsa de valores. Os bônus do fundo de desconto caíram e tudo desmoronou. Dizia-se que o rei estava decidido a declarar falência, o que iria arruinar os rentistas, 60.000 capitalistas e agiotas. Nessas condições, os principais banqueiros e financistas da França, já conquistados pelo Terceiro Estado, não hesitaram em oferecer-lhe pessoas e fortuna. Eles forneceram o dinheiro necessário para pagar as tropas revolucionárias e alistaram-se com seus filhos e seus empregados. Ameaças aos hesitantes também foram incluídas. Na Assembleia, o Visconde de Noailles impetuosamente pediu a palavra e declarou que para fundar o reino do direito era necessária justiça, ou seja, igualdade ante os impostos, destruição dos privilégios dos nobres, abolição dos direitos feudais, dos serviços obrigatórios aos senhores de província e todos os tipos de servidão pessoal. O duque de La Rochefoucauld pedia que os escravos negros fossem libertados. As ruas de Paris estavam agitadas. A cidade estava empobrecida pelo enfraquecimento do comércio, pelo desemprego e pelo afluxo de mendigos. O medo da falta de pão e a raiva pela falta de qualquer melhoria na situação dos trabalhadores, apesar das promessas recentes, tornou a populaça facilmente fisgada pela propaganda revolucionária. Depois de algumas palavras gentis, um pouco de álcool e alguns centavos, podia-se provocar a violência das mulheres da aldeia, irritadas com a falta de alimentos e os preços do mercado, agindo seguras da impunidade, pois não havia polícia nas ruas e a Guarda Nacional compartilhava de suas indignações. A revolta começou bem cedo no dia 5 de outubro de 1789. Uma jovem pegou um tambor no bairro de Santo Eustáquio e começou a andar pelas ruas gritando para que a seguissem. As comadres, numerosas àquela hora no mercado, cercaram e arrastaram as mulheres mais hesitantes, ameaçando cortar os cabelos das que resistissem. Enquanto isso, grupos de bandidos dos mercados, alguns vestidos de mulher e mendigos barbudos, todo este mundo confuso cercou a delegacia de polícia, libertou prisioneiros, ladrões e vigaristas. Mais tarde, por volta das 10 horas da manhã, os homens e mulheres tocaram a corneta e agarraram as armas da delegacia, que ficara a cargo de um padre, o abade Lefebvre, a quem começaram a enforcar antes de terminar o saque. Um agente orleanista então dirigiu as turbas para Versalhes. Lafayette, avisado de que uma procissão de mulheres e uma turba se dirigia para Versalhes, se prestou a correr atrás dela. Essa multidão, esfarrapada e odiosa, havia se reunido em Versalhes, nas cercanias do palácio. Os amedrontados moradores da cidade assistiram ao tumulto e muitos começaram a se misturar à turba. Lafayette, ao chegar a Versalhes ao encontro do rei, disse a ele que suas tropas lhe obedeceriam, caso Luís XVI demitisse a guarda suíça, adotasse o cocar tricolor da Revolução e aceitasse como protetores seus soldados. Assim, ele apareceu perante o rei e afirmou que suas tropas iriam restaurar a ordem e que ele era fiel ao seu serviço, e saiu para patrulhar o castelo e a cidade, abrigando o resto de seus homens. Exausto das 7 horas de caminhada na chuva, foi para a cama dormindo. Lafayette dormia quando, naquela manhã de 6 de outubro de 1789, os portões do palácio foram abertos por agentes da Revolução, deixando passar uma multidão vociferante, armada de varas, sabres e fuzis, que começaram a subir as escadas em busca do rei e da rainha. O barulho acordou a rainha e seus servos. Rapidamente os criados se barricaram na porta da antecâmara, enquanto Maria Antonieta, a rainha, vestia as meias e a saia. Maria Antonieta fugiu para o quarto do rei, e se ouvia o barulho de homens estilhaçando as portas dos quartos, à procura dos soberanos da França para os matar. Todo esse furor não foi gratuito. Um guarda nacional orleanista distribuía dinheiro aos bandidos que o cercavam e recomendava que respeitasse apenas o Duque de Orleans, que àquele momento estava dentro do palácio e olhava a cena sorrindo. Orleans, que conseguiu entrar no palácio, seguiu toda a cena sem dizer uma palavra. O destino da dinastia e o seu próprio estavam em jogo. Avisado da invasão, Lafayette avançou com a Guarda Nacional no meio da invasão, se apresentou ao rei, que o recebeu com cortesia. A família real o cercou e o abraçou.
No andar de cima, Lafayette saiu para a varanda e gritou em vão para silenciar os miseráveis. Percebendo sua impotência, ele implorou à rainha que se apresentasse. A rainha conseguiu controlar seu pavor e saiu para a varanda entre seus 2 filhos. A turba gritava: "Viva a rainha, viva o general!", mas também: "Para Paris, o rei para Paris!". Diante desse cenário insólito, a única atitude possível ao rei era ceder. Ele diria então estas palavras: "Meus amigos, eu irei a Paris com a minha mulher e os meus filhos. Confio aos meus súditos bons e fiéis o que tenho de mais precioso no mundo." Embora se entregando e indo para Paris quase como um prisioneiro, Luís XVI continuava ainda a usar a linguagem de um rei. Desta viagem, ele, sua mulher e filhos não retornariam. A multidão triunfante se alegrou com esta vitória, que marcaria para sempre Luís XVI como um perdedor e que por muito tempo mancharia a fama do povo da França.